Vivemos num mundo onde a informação está ao alcance de todos, mas a verdade é que nem sempre é fácil de a encontrar de uma forma séria. Como distinguir factos de mentiras num mar de fake news? E como é que isso afeta a democracia, a sociedade, as marcas e até os influencers? Neste episódio do podcast É Comunicar que nos entendemos, vamos precisamente falar sobre isto e explorar o impacto da desinformação e partilhar dicas muito práticas para navegar neste novo desafio da comunicação. Não perca este episódio. Olá, viva, seja bem-vinda e bem-vindo ao É a Comunicar que nos entendemos. Eu sou a Marta Araújo e este é o meu podcast, um podcast de comunicação e de relações públicas, onde falamos sobre jornalismo, influenciadores digitais, eventos e da gestão de crise para a reputação e notoriedade de pessoas, marcas e empresas. Vamos a isso? Hoje vamos falar sobre um tema que afeta a todos nós, a era da desinformação. Nunca tivemos tanto acesso à informação como hoje, mas isso também nos trouxe e traz desafios muito graves. As fake news, as imagens manipuladas, os deepfakes e as campanhas de desinformação espalham-se a uma velocidade impressionante, moldam opiniões, destroem reputações e fragilizam as nossas democracias. Por isso, neste episódio vamos explicar o que é a desinformação e como é que ela funciona. Vamos ainda refletir sobre o papel do jornalismo e dos meios de comunicação social, a explorar os desafios que a desinformação traz para a democracia, a sociedade, as marcas, os consumidores, os jornalistas e também os influencers e, claro, e talvez aqui o mais importante, partilhar dicas práticas para identificar notícias falsas e sermos consumidores críticos de informação. Vamos então começar? Então, o que é a desinformação? A desinformação é a criação ou partilha intencional de informações falsas ou enganosas para manipular, confundir ou desviar a atenção. Não é um fenómeno novo de todo, mas o digital amplificou a sua escala e o seu impacto. Então, o que é que está aqui? Quais são as bases da desinformação moderna? Há três aspectos muito importantes. Primeiro, a tecnologia e os algoritmos, ou seja, as plataformas digitais priorizaram o conteúdo sensacionalista, que gera, obviamente, mais cliques e interações. Por outro lado, temos os bots e as contas falsas, que são ferramentas automatizadas que amplificam narrativas. E, em terceiro lugar, aqui também muito importante, que é o comportamento humano, ou seja, a nossa tendência de partilhar conteúdos que afirmam as nossas crenças, muitas vezes sem os verificar. Então, quais são aqui os tipos mais comuns de desinformação e que eu tenho a certeza que vocês também já ouviram falar sobre estes termos, mas vamos clarificar. Então, o que são as fake news? São notícias falsas criadas para enganar. E o que são deepfakes? São vídeos ou áudios manipulados para parecerem reais e cada vez é mais difícil termos aqui a certeza se são verdadeiros ou não. Há ainda os clickbaits, que são títulos enganadores para atrair cliques, e ainda as teorias da conspiração, que são narrativas que distorcem factos ou criam explicações fictícias para eventos e assuntos que são muito complexos. Normalmente trazem-nos aqui soluções muito fáceis, mas lembrem-se sempre que não há soluções fáceis para problemas e desafios que são difíceis. Então, aqui o que é importante nós refletirmos? Primeiro, o papel vital do jornalismo e dos meios de comunicação social. Vocês sabem do meu trajeto, fui jornalista durante vários anos, no meu dia-a-dia trabalho com jornalistas, tenho um respeito enorme pelo trabalho dos jornalistas. Tenho também aqui uma rubrica, como sabem, que é o Em Destaque, em que trago sempre sugestões de leituras de órgãos de comunicação social, de notícias e reportagens, porque efetivamente, e por muito que o jornalismo não seja perfeito, que não é cada vez mais necessário nós o valorizarmos para estarmos realmente atentos. O jornalismo é uma das principais linhas de defesa contra a desinformação e é fundamental para garantir aqui o acesso a informações confiáveis e contextualizadas. Mas porquê é que é o jornalismo assim
tão importante. E pensem aqui comigo em relação a isto, que é, desde logo, a verificação rigorosa dos factos. O jornalismo profissional trabalha com fontes, dados e métodos éticos para garantir a precisão da informação, ou que ela seja o mais precisa possível. Outra questão importante tem a ver com a contextualização. Num mar de informações, os jornalistas ajudam a explicar o que é relevante, fornecendo análises críticas. E, por último, a fiscalização do poder. O jornalismo é essencial para responsabilizar governos, empresas e outras instituições. Existem, como já falamos aqui, diferentes tipos de jornalismo, uns mais sensacionalistas, outros menos, mas a verdade é que nós temos em Portugal jornalismo de qualidade e, portanto, está sempre nas nossas mãos nós escolhermos o tipo de informação que queremos consumir, que queremos ver, que queremos ler ou que queremos ouvir. Portanto, vamos escolher o jornalismo com o qual mais nos identificarmos para que estejamos realmente a par das informações essenciais. Quais são então as ameaças atuais do jornalismo? E muito por causa desta era da desinformação. Tentam-nos transmitir a ideia de que está a acontecer uma perda de confiança no jornalismo tradicional devido à polarização e às campanhas de desinformação. Porquê? Porque estes meios, esta técnica de criar ruído na informação e informação falsa está realmente a escalar muito mais e tem muito mais meios do que aquilo que o jornalismo nos dias de hoje consegue, e, portanto, um dos principais desafios do jornalismo é mesmo este. Há aqui quase uma perda de confiança no jornalismo e essa confiança tem que ser absolutamente resgatada. Por outro lado, há aqui o impacto financeiro que leva ao encerramento de redações e reduzir muito o número de jornalistas no terreno, conforme nós sabemos. Há uma crise sem precedentes no financiamento dos mídias em Portugal e, portanto, há aqui vários temas sensíveis que envolvem o jornalismo neste momento, mas que na verdade temos que aprender a valorizar mais este trabalho que é regulamentado, ou pelo menos é muito mais regulamentado e fiscalizado e fiscalizador do que muita desinformação que circula atualmente. E, portanto, peço-lhe isto, apoiem o jornalismo independente, subscrevam, façam partilhas de conteúdos que sejam confiáveis e que ajudam a fortalecer este pilar da democracia. Como é que nós podemos então aqui identificar uma informação falsa? É fundamental, desde logo, sermos leitores e consumidores críticos de informação. E aqui ficam dicas práticas e muito simples para identificar notícias falsas. Primeiro, verifique a fonte. O site é confiável, tem um histórico de credibilidade e, por outro lado, evite fontes desconhecidas ou sem transparência sobre quem as gere. Depois leia para além do título. Muitos títulos são sensacionalistas ou alarmistas e não refletem o conteúdo do artigo. Portanto, não fiquemos pelo título. Eu sei que dá trabalho, sei que leva ali algum tempo, mas vale a pena ler para lá do título. É realmente fundamental para termos mais informação e mais contexto. Depois, analise as imagens e vídeos, ou seja, use ferramentas como o Google Reverse Image Search, por exemplo, e outros, para verificar se as imagens foram manipuladas ou retiradas de contexto. Cada vez mais isto acontece e somos propositadamente enganados com este tipo de imagens e de vídeos. Depois, desconfie de emoções fortes, ou seja, se um conteúdo lhe causa raiva ou choque, por exemplo, ou estas emoções demasiado extremas, é provável que tenha sido criado para manipular emoções, portanto tenha atenção e capacidade crítica. Também confirme noutras fontes confiáveis, ou seja, se um tema é relevante, será coberto por várias fontes que são confiáveis e, portanto, veja, cruze informação com outros órgãos de comunicação social e pesquise sobre o tema de forma a ter a certeza de que a informação está de facto a ser correta. Depois, esteja atento às datas e aos contextos. Muitos conteúdos são antigos ou são reciclados como se fossem atuais, ou aconteceram noutros países e noutros contextos, e a informação é veiculada como se fosse agora, como se fosse em Portugal, ou como se fosse num contexto que na verdade está errado e se torna-se viral, e em menos de nada essa informação está a circular e chegar a muitas pessoas que a tomam como verdade, e as mentiras ditas tantas vezes tornam-se verdades, e isso é perigosíssimo para a democracia, para a sociedade, para a economia, enfim, aqui para um conjunto de situações.
Aqui também percebermos qual é o papel dos influencers no combate à desinformação. Os influencers têm um alcance que os torna, obviamente, pessoas com influência, como o próprio nome indica, de mudança, mas esse alcance vem com aqui uma grande responsabilidade. Quais são então os desafios enfrentados pelos influencers? Primeiro, a pressão para gerar conteúdos muito rapidamente, sem tempo muitas vezes para verificarem as fontes, e depois a dificuldade em distinguir factos de rumores, especialmente em temas que são complexos. Então, como é que eles podem combater a desinformação? Primeiro, verifiquem as suas fontes, ou seja, não partilhem conteúdos sem confirmar a sua origem e a sua veracidade. Depois, eduquem o público, ou seja, criem conteúdos que expliquem como verificar informações e evitar manipulações. Colaborem com jornalistas ou organizações de fact-checking, que isso vai dar mais credibilidade àquilo que partilham. Promovam também o pensamento crítico, ou seja, encorajem os seguidores a questionar, a pesquisar e não a acreditar cegamente em tudo o que vem online, e, acima de tudo, sejam transparentes, declarem patrocínios, evitem associações com marcas ou campanhas duvidosas e cumpram aquela que é a legislação em Portugal relativa ao marketing de influência, que é, no fundo, a legislação aplicada à lei da publicidade, ok? E, se possível, colaborem com campanhas de educação digital e promovam informação rigorosa. Aproveitem o vosso palco de influência para influenciarem no melhor dos sentidos, e no sentido positivo, no sentido pedagógico, e não no sentido contrário. Em conclusão, estamos a viver numa era onde a desinformação é uma das maiores ameaças à democracia, à coesão social e à verdade, mas também temos as ferramentas para a combater, e essa é aqui a boa notícia. E o que é que nós podemos fazer? Educar-nos, a nós e aos outros, na medida do possível e do que está ao nosso alcance, por muito que seja, nós pensemos, vão ser pequenas pessoas, ou isto está imenso trabalho estar a explicar, ou não vale a pena. Vale sempre a pena, e é assim que se cria um contraciclo a esta grande onda que é realmente perigosa. Depois, apoiar o jornalismo de qualidade, ser consumidores críticos de informação, e também, se somos criadores de conteúdos, ou quem é criador de conteúdos, assumir a responsabilidade de verificar e divulgar apenas o que é verdadeiro. A desinformação não desaparece sozinha, ela exige um esforço conjunto de cidadãos, de jornalistas, marcas e influencers. Afinal, é mesmo a comunicar que nos entendemos, e é a falar sobre estes temas que vamos certamente contribuir aqui para algo que seja mais positivo e que cria o tal contraciclo daquilo que está a acontecer no melhor dos sentidos. Aproveito para vos pedir que, se gostaram deste episódio, partilhem com os vossos amigos, sigam-nos nas redes sociais e enviem as vossas opiniões. Até ao próximo episódio. Como destaque desta semana, e nem de propósito, trago aqui o El País. Nesta edição em concreto tem como manchete precisamente a era da desinformação, que realmente é um tema cada vez mais premente, e, como veem, são vários os países e várias as sociedades e os meios que querem abordar este tema. E, por esta questão também da diversidade, é bom e é importante lermos também notícias de outros países, aqui o caso de Espanha, que é aqui bem pertinho, para ganharmos perspectiva e percebermos também, muitas vezes, que os mesmos problemas que sentimos aqui também existem aqui mesmo ao lado, e, portanto, ler informação de outros países também é útil, é importante, mais uma vez faz-nos ganhar aqui perspectiva, e o El País é, sem dúvida, aqui uma ótima sugestão. Muito obrigada por me ter feito companhia, e porque é a comunicar que nos entendemos, fico a aguardar o seu feedback sobre este episódio. Vou adorar receber a sua opinião. Até para a semana!